Então, pessoal, mais uma vitória, digamos assim, na campanha do Donald Trump, que é o apoio que ele recebeu do Ron DeSantis, que até então era o seu principal rival dentro do Partido Republicano, aquele que teria mais chances de derrubar o Trump nessa disputa primária aí para saber quem que vai enfrentar o Joe Biden lá na frente, né? E, de fato, o DeSantis acabou desistindo da sua campanha eleitoral então, e mais do que isso, declarando o seu apoio ao Donald Trump, que para mim aqui foi uma atitude bastante estratégica, né? Quem seria o melhor presidente dos dois aí, não sei dizer. O Ron DeSantis parece ser muito bom em muitos aspectos, até melhor do que o Trump em muita coisa, mas a verdade é que a política, como você bem sabe, é o jogo do possível. O que seria possível fazer no momento? Ao que tudo indica, Trump realmente é a maior chance de tirar os democratas do poder com tudo que eles representam para os Estados Unidos e, infelizmente, para o mundo, né? Então, realmente, a coisa estava meio que caminhando nesse sentido. Agora temos, de fato, a coisa sacramentada, concretizada. Ron DeSantis desiste da campanha, então, mais uma vitória aí para o Donald Trump. Não acabou ainda dentro do Partido Republicano, mas a coisa está se encaminhando, né? Então vamos falar sobre esse tema, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, isso aqui foi dito, essa declaração dele foi feita hoje mesmo, domingo, né, dia 21 de janeiro, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Ron DeSantis atualmente é governador da Flórida, um nome muito forte dentro do Partido Republicano, principalmente por conta de suas políticas ali enquanto governador durante a pandemia, aquele seu posicionamento muito mais aguerrido, muito mais forte, né? E realmente a Flórida é um caso bastante particular e bastante positivo de enfrentamento à pandemia dentro dos Estados Unidos, né? E ele vinha sendo visto como um potencial candidato aí do Partido Republicano para enfrentar o Joe Biden futuramente, aí, mais para o final do ano. E já estava ali mais ou menos na pré-campanha para as primárias e tudo mais. Acontece que ele realmente foi fragorosamente derrotado lá em Iowa, que foi quando começou ali a campanha das primárias mesmo do Donald Trump, né? Então, realmente, o Homem Laranja Mal ficou aí com 30 pontos percentuais acima do DeSantis lá em Iowa. Quer dizer, realmente, o apoio do pessoal está com o Donald Trump mesmo, né? Não tem como a coisa ser diferente. Isso, obviamente, demonstra que o Homem Laranja Mal tem mais chance, então, de ter a unanimidade ali, ou perto disso, no Partido Republicano, a ponto de ser uma força realmente contra o Joe Biden. E, certamente, os dados eleitorais que estão sendo divulgados, as pesquisas e tudo mais, dão muito mais força para o Trump, por conta do bom resultado que ele está apresentando nessas pesquisas em relação ao próprio Joe Biden, né? Uma vitória percentual grande, de acordo com os números das pesquisas, é claro, do Donald Trump. Uma coisa impressionante de fato, né? Então, Ron DeSantis fez uma publicação aqui no Twitter, inclusive aqui, publicou um vídeo no Twitter falando sobre essa sua decisão e tudo mais, de que ele vai decidir da campanha presidencial para os Estados Unidos, e que vai apoiar o Donald Trump nessa corrida presidencial também por parte do Partido Republicano aí, né? Então, realmente, o resultado de Iowa pesou muito nesse cenário aí e tudo mais. O DeSantis conseguiu aí se reeleger para o governo da Flórida lá em 2022 com tranquilidade. O pessoal esperava que ele fosse de fato catapultar a sua carreira então para a presidência da República, mas realmente a coisa não vai andar dessa forma, né? Então ele disse o seguinte: se existisse qualquer coisa que eu pudesse fazer para produzir um resultado favorável, mais paradas de campanha, mais entrevistas, eu faria. Mas não posso pedir a nossos apoiadores a oferecerem seu tempo e doarem seus recursos se não temos um caminho claro para a vitória. É o ponto realmente dos resultados, dos números que não deixam mentir. Trump tem muito mais vantagem que ele e vai ser muito fácil para o Trump embarcar nessa corrida presidencial, né? Dessa forma, estou hoje suspendendo a minha campanha, isso aqui ele disse no seu vídeo publicado lá no Twitter, ou no X, como você preferir, né? E ele disse também: está claro para mim que a maioria dos eleitores das primárias republicanas querem dar a Donald Trump outra chance, né? Eles viram sua presidência ser frustrada por resistência implacável e eles veem os democratas usando guerra jurídica até hoje para atacá-lo, que é uma grande verdade.
e que causa revolta em muita gente, né? Mais ou menos o que está acontecendo com o Bolsonaro aqui no Brasil, diga-se de passagem, né? Quem sabe isso aqui não é uma prévia do que vai acontecer no Brasil de 2026, né? Então, a história lá nos Estados Unidos fica muito parecida com a do Brasil, inclusive, né? Tem muitos resultados semelhantes. Pense, por exemplo, que o Donald Trump foi eleito lá atrás e logo na sequência o Bolsonaro, né, foi eleito também como dois grandes nomes da direita, aí, fazendo uma ruptura com governos de esquerda anteriormente eleitos, né? E da mesma forma eles tiveram que enfrentar, cada um da sua maneira, a pandemia, acabaram perdendo a eleição seguinte para a esquerda novamente, no caso do Bolsonaro, para um ex-presidente, e no caso do Trump, para um ex-vice-presidente, gente da política já de esquerda e tudo mais. E aí, depois disso, houve logo na sequência, né, teve tanto a questão do Capitólio lá, que é 6 de janeiro, né, nos Estados Unidos, e o 8 de janeiro aqui no Brasil, eventos muito semelhantes, com um ano de diferença de um para o outro aí, e também toda uma decorrência, em decorrência disso, né, questões jurídicas contra ambos, Bolsonaro e Trump, para torná-los inelegíveis para uma futura eleição. Então a coisa é muito parecida se você olhar dessa forma, né? Então, o DeSantis segue dizendo: tive desentendimentos com Donald Trump, como sobre a pandemia de coronavírus, e o destaque dado por ele é Anthony Fauci. Nunca esqueça esse nome aqui, Anthony Fauci. Esse cara é muito importante nessa história. Um dia ele ainda vai pagar o preço dele. Se não for nessa vida aqui, vai ser depois dela, né? Mas, ele diz aqui, Trump é superior ao atual titular, Joe Biden, né? Quem não é, né, meu amigo? Quem não é melhor que o Joe Biden? Fala sério, né? E aí, o Trump afirmou o seguinte, né? Ele disse que está muito honrado, fez uma entrevista aqui para a Fox News, e ele disse o seguinte, né? Que está muito honrado com o apoio do DeSantis à campanha dele aí e tudo mais, e falou que está ansioso para trabalhar junto do Ron DeSantis para derrotar o Joe Biden, que é o pior e mais corrupto presidente da história do nosso país. Meu amigo, o Trump não tá para brincadeira nessa campanha, não. Ele vai vir pro ataque mesmo, conforme nós temos visto, né? Inclusive em vídeos aí publicados e tudo mais, que realmente Donald Trump está vindo com sangue nos olhos, né? Inclusive ele fez um vídeo aqui bem engraçado, vou tocar pra gente ver, não sei se você já viu, falando do Macron, uma coisa assim até inusitada, falar do presidente de outro país, e do Joe Biden também, né? Mas vou tocar aqui pra gente ler com as legendas. Macron, you know Macron? He's a very nice guy, Macron. And really a very nice guy. I said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25% to do things in Mexico. Who else are you doing? Well, nobody yet, but we will do other. I said, no, but you're not going to do it, Emmanuel. You're not going to, no, Donald, it has already passed. I said, well, you better unpass it, because if you don't unpass it, you're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes that are shipped into the United States starting tonight. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. Okay, Donald, look, okay, I'm not going to charge. We're not going to talk. That was the end of it, Mike. That was the end of it. It was so easy. You think Joe Biden can tell you about it? He doesn't have a clue. The guy, he cannot, I'm telling you, I saw the other night, he couldn't find the stairs off the stage. He's looking. You ever notice he looks like this? He's finished with the speech, which usually lasts no longer than about 3 minutes, because, you know, the medical stuff wears off after 3 minutes. So he's looking around. Crone. E, realmente, é isso aí mesmo que ele falou, né? Tanto ele puxou a questão geopolítica ali, que é importante, a relação com outros países, e como o Trump tinha uma relação melhor, mais incisiva, mais forte com outros países, outros governantes aí e tudo mais. Lembre-se, ele foi o único presidente norte-americano que pisou na Coreia do Norte. Pois é, e agora o Kim Jong-un tá lá brincando de soltar foguetinho para todo lado, né? E o Trump também fez questão de bater na questão ali, no ponto, né, da senilidade, digamos assim, do Joe Biden, porque realmente Joe Biden parece que não sabe o que está fazendo mesmo, e as pesquisas eleitorais dão a entender,
pelos números apresentados, que o pessoal acredita que o Joe Biden está muito velho para ser presidente dos Estados Unidos, né? Embora a diferença de idade entre os dois não seja muito grande, né? A verdade é que muita gente já considera o Joe Biden aí fora da sua capacidade, do seu vigor físico e principalmente mental para comandar o país, para estar à frente do país realmente, né? Então, veja que o Trump não só está com uma vantagem boa dentro do Partido Republicano, não há quem aqui consiga fazer frente a ele, né? Parece que tem uma outra candidata aqui, que é a Nikki Haley, né? Que também tá concorrendo nas primárias aí, ao que parece, e tudo mais. Ela atualmente é a maior concorrente do Trump dentro do Partido Republicano, mas ela tinha menos, um interesse menor por ela do que o Ron DeSantis. Então, dificilmente ela vai conseguir emplacar alguma coisa aí na disputa com o Donald Trump. Melhor ela somar com ele de uma vez, né? Então, o Donald Trump não está apenas com uma vantagem dentro do Partido Republicano, de fato, aí para ser o potencial adversário do Joe Biden, como os números estão depondo a favor dele, porque o desempenho do Joe Biden está tão ruim por conta de questões internas e externas também, que muita gente que votou nele contra o Donald Trump se arrependeu desses votos. As pesquisas mostram isso, inclusive em grupos minoritários, tipicamente eleitores dos democratas, negros, hispânicos, né, pessoas mais pobres, imigrantes, enfim, esse pessoal realmente está decepcionado com o governo do Joe Biden, e o Trump tem tudo, ao que parece, e tem tudo realmente para conseguir se eleger. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, primeiro resolver a casa republicana, para depois ver o que vai acontecer. Mas aí, o que você achou desse caso? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.